Questões, cadê? Só aguardando o slide das questões abrir. Algumas questões dessas aí nós já fizemos, viu? Quando conseguirem responder, pode me falar aí que eu já explico. Opa, deixa eu voltar, né? Professor, Oi? não tá aparecendo nenhuma questão pra gente, não. Não? Tá Então, aparecendo um slide de a colonização espanhola. tá. Vou de novo. Vamos agora. Agora tá vendo alguma questão? Tá carregando ainda. Valeu. Agora sim, questão. Isso, questão 1. Pronto. Beleza. Já fizeram? Feito. Beleza. Aí é sobre Rousseau, que foi iluminista, né? Rousseau, ele era diferente porque ele não concordava com aquela ideia de que o rei poderia tudo e o povo tinha que aceitar o que o rei determinava. Então, é o que tem na letra B: contestar o poder irrestrito do soberano. Letra A, não era, ele não apoiava. C, criticar a independência. Não, isso ele não fez. Defender o regime político da Não. Na verdade, ele contestava o poder irrestrito do soberano. Ele era o mais diferente dos iluministas. Não é que os iluministas eram iguais aos absolutistas, eles não eram. Os iluministas defendiam que o rei não poderia ter total poder, mas eles estabeleceram alianças, né? Tanto é que surgiu o déspota esclarecido, né? Vamos para a segunda. Então, deixa eu ver. Essa é letra E? Não. Essa é B de bola. Brasil. Ah, explicar a letra E. É negar a ideia de soberania do Estado. A pergunta é o seguinte: o, a última palavra da frase, Estado não é igual a soberano. O Jean-Jacques Rousseau, ele era a favor do Estado, respeitando a população, a opinião do povo.
E Estado não é igual a rei. Isso se confundia no absolutismo, porque Rousseau não negava a soberania do Estado. E para ele, Estado não era o rei. Ele defendia que o Estado era alguém que representasse o povo, que poderia ser os poderes legislativo, executivo e judiciário. Por isso a não é a ideia de Rousseau. Valeu. Vamos para a segunda. Segunda questão. Tirar essa. Veja aí se consegue ler. Olha, Pedro já fez. Vamos ver então. A Carta de Colombo aos reis católicos e os fatos históricos demonstram. Acho até que nós já fizemos essa. Já fizemos. Sim, é essa, Mira. É justamente essa aí do. É a letra D, mesclando o pensamento religioso com o mítico, com aquela história de que tinham monstros no oceano. Foi. Vamos para a terceira. Terceira questão. A terceira, vocês viram, é muito objetiva. Não é estilo SpaceX. É mais para testar o conhecimento aí dos teóricos que vocês já estudaram. Aí, turma, não tenha dúvida. Vá sem medo de errar, viu? Não tenha nem dúvida nisso aí. Ser absolutista não é ser da Revolução Científica, viu? Aí está escrito na letra B, Thomas Hobbes. Hobbes era absolutista. Não significa que ele foi da Revolução Científica desse período. Então é a letra B que está errado. Quarta questão. Pergunta sobre, deixa eu voltar, sobre Luís XIV ou Luís XVI. Acho que também fizemos. Luís XVI era, aí, igual a questão está dizendo, absolutista. Então, já consegue responder. Se ele era absolutista, governava sem nenhum empecilho a sua autoridade. A autoridade. Letra D de dado. Vamos para a quinta. Quinta questão. Deixa eu passar aqui. Quinta. Voltando. Aí é sobre um período da Revolução Francesa. Olha que pergunta cruel. Decoreba. Essa aí é questão bizarra, né? Uma questão dessa no concurso da SpaceX
Iria eliminar muita gente, viu? Só acerta essa questão quem gravou data. Olha que questão bizarra. Da Cés Gran Rio. Vamos lá. Para acertar essa questão, a pessoa tem que saber bem como foi o período da Revolução Francesa. Essa questão correta aí é letra A, quando Napoleão acabou o diretório e instituiu o consulado, retirou os girondinos, né, do controle. Mas os girondinos aceitaram isso porque ele representava os interesses dos girondinos. Então a quinta questão é letra A. Foi no 18 do Brumário. Vamos lá. Sexta questão. Ah, essa aí nós fizemos também. Vejam aí se não foi sobre o Papa Bento XVI, que tem a ver com reforma. Tranquilo? Fizemos. Ele defendeu, Pedro. Ele defendeu reforma agrária. Mas ele era, estou vendo aqui, Napoleão ele era atrelado aos interesses da alta burguesia e quem defendia a reforma agrária realmente eram os jacobinos, era o interesse dos jacobinos, não era da alta burguesia, que iria beneficiar o pobre, né, o João Ninguém. Napoleão não estava aliado deles, ele era aliado à alta burguesia, que eram os girondinos. Valeu. Então, nessa aí, na sexta questão, tem a ver com a letra C, né? Preocupação em manter os fiéis se tornou um problema para a Igreja Católica a partir da Reforma, século XVI. Sétima questão. E essa, deixa eu ver aqui o chat. Felipe está perguntando se eu posso explicar o que aconteceria em uma reforma agrária. Isso, você já respondeu. Distribuição de terras devolutas. Vou voltar, Grace. Eu volto. Felipe, é o seguinte, eu vou falar essa que o Felipe perguntou e retorno. A reforma agrária, ela é feita em terras devolutas. São terras que a pessoa não utiliza, não planta nada. Ali são terras que podem ser divididas para quem não tem moradia, não tem terreno. Então, reforma agrária é em cima do que não é utilizado. Como o Brasil é gigante, os ricos aqui muitos deles são herdeiros do período colonial, que as famílias ganharam terrenos gigantescos,
não exploram todo o território, porque é muita terra. Então, tem muito político brasileiro dono de gigantes, né, fazendas, latifúndios gigantescos que não aceitam que haja reforma agrária na terra devoluta deles. Questão 6, a correta, Grace, foi letra C. Essa aí, ó, letra C da sexta. A preocupação em manter os fiéis vem desde a reforma. Pronto, valeu. Tem gente, Felipe, que pensa assim, porque não conhece, né, essa questão da reforma agrária, que pensa assim, não, qual é, rapaz, de reforma agrária? Porra nenhuma, você é maluco? Reforma agrária, vão invadir minha casa. Você é doido? Meu pai e minha mãe trabalhou tanto para ter uma casa, para dar casa para movimento sem terra, vagabundo, comunista. Nada, nada, vão invadir minha casa. Não tem nada a ver com invadir casa. Reforma agrária não é na sua casa, entendeu? É se você é fazendeiro de um terreno gigantesco, uma mega fazenda, um latifúndio, onde uma parte dele não tem nada a não ser a cerca. Onde você não produz, você não utiliza, ali a ideia é que haja reforma agrária. É por isso que tem muita gente que fala coisas equivocadas, entendeu? E nunca, assim, nunca houve reforma agrária no Brasil. Justamente porque os latifundiários não vão aprovar, eles são os políticos. É igual na aula que eu falei sobre comunismo com vocês. A gente aprende que o comunismo é uma teoria social que defende que a pessoa não acredita em Deus. Todo mundo fala isso. Isso é, turma, uma versão, já falei aqui, né? Defendida por Stalin. Não é do comunismo, é Stalin que defendeu isso. Porque numa aula que nós tivemos aqui, que vamos ter novamente, né, sobre o período pós-Segunda Guerra, a gente viu ali, né? E Renzo está rindo aí, que Stalin defendia que o comunista não deveria acreditar em Deus. Mas dentro do comunismo tinha Tito, um ditador da Iugoslávia, que pregava que a crença na religião era livre. A pessoa poderia seguir qualquer religião. Mas o que é que todo mundo aprendeu? A visão de Stalin. Na China, daquele ditador Mao Tse-tung, era permitido religião? Não, porque ele era seguidor de quem? De Stalin. É assim que a gente aprende. Mas quando vem na televisão, vem falando o que eles querem. Aí pronto, deturpa. Depende, Enzo. Se a pessoa comunista for seguidora das ideias desse ditador Stalin, ela não acredita em Deus. Mas existem comunistas que seguem a ideia de Tito, da Iugoslávia, onde lá a religião era liberada, qualquer crença. Então não existe apenas uma visão de comunismo. Igual que a gente está vendo aqui sobre. Eu estava falando agora da questão do Papa, né? Bento XVI. Vamos ver essa sétima questão. Deixa eu ver se a gente já fez. Acho que já também. Tem a palavra sumério aí, né? Feito. A Enzo está perguntando. Então eu posso aceitar, ou está afirmando, né? Eu posso aceitar o Brasil como um país comunista? Oxe, não. Aqui, Enzo, a religião é liberada.
Ah, entendi sua dúvida, entendi o que você pensou. Vou explicar. Felipe, eu já vou comentar a sétima questão. Vou explicar sobre o comunismo. Veja só, se aqui o Brasil fosse comunista, todos os lugares que tiveram comunismo no mundo se tornaram ditaduras. Aqui não tem ditadura, entendeu? Aqui sempre foi um país aliado aos Estados Unidos. Tiveram pequenos momentos que o Brasil quis seguir as ideias da China, se aliar a ideias comunistas, mas o Brasil, a história Brasil nossa toda, o Brasil é capitalista. Então, se algum dia tiver numa questão, algo que leve a entender, vamos lá, governo Lula, né? Vamos lá, caiu uma questão sobre o governo Lula. Ah, um governo comunista. Não vá nessa. Não vá nessa que você vai errar. Porque na aula que nós tivemos sobre Lula, eu falei aqui que o governo dele privatizou várias rodovias. Vocês devem lembrar. A Linha Verde, a BR-116, várias rodovias foram privatizadas dentro do governo Lula. Privatização é uma característica neoliberal, é capitalismo. Então você não pode cair numa pegadinha dessa, entendeu? Os comunistas eram ditadores, então todos faliram. Os regimes comunistas faliram. Hoje o que a gente pode atribuir a comunismo real é aquele da Coreia do Norte, que ele é bem fechado e está tendo crise, né? Está precisando abrir a economia dele. Nem Cuba se sustenta mais sozinha. No governo Barack Obama, Cuba começou a fazer uma abertura. Valeu, Enzo. Sétima questão, letra C. Tá falando sobre o século 14 e 15. Esse é um século que teve a peste, como tem no texto, e é o final da Idade Média, né? Então tem muita influência da Igreja Católica ainda. Por isso é a letra C. Muita questão mística, por exemplo, as bruxas. De onde são as bruxas? Do período medieval. Essa história de bruxaria vem da Idade Média também, não só da Idade Média, né? Antes dela também tinha esse conceito, essa visão. Por exemplo, a mulher menstrua. Eles acreditavam que menstruar era algo que tinha a ver com bruxaria. Falta de conhecimento. Vamos lá. Um outro exemplo. Dizer que no oceano tinham demônios, monstros. É o que? Misticismo. Vou ler aqui. A Pedro está comentando da letra E, que tem a dança da chuva dos indígenas. Vamos ver. Certo. Estou vendo, Pedro. Comemorar a morte, sim. Vou ler aqui. A criação de uma mentalidade como descrita no texto teve influência. Letra E, de vários fatores, mas principalmente da cultura vinda do Novo Mundo. Vamos lá. Vamos comentar. Boa, 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 boa. Muito boa a sua pergunta. Pelo seguinte, é, o indígena tinha culto de sacrifício humano? Sim, o que você falou, verdade. Tinha o culto do sacrifício humano. No indígena tinha a valorização de elementos da natureza? Tinha, com certeza tinha, sem dúvida. Mas aconteceu no Novo Mundo um processo de que é chamado hoje de colonização. Vocês sabem o que eu estou dizendo, eu só vou definir o que está sendo estudado hoje na universidade. A colonização não foi só a chegada
da exploração econômica aqui. Não foi só isso. Foi também a entrada da questão da catequese. Foi introduzido aqui hábitos econômicos, sociais, religiosos, né, políticos dos europeus. E eles desqualificaram qualquer forma de cultura local. Tudo que era feito no Novo Mundo era considerado como inferior e exótico. Então, essa influência, ao contrário, não acontecia como a gente pensa, porque a imposição europeia era muito maior no sistema do Novo Mundo do que o contrário. Então, o que você pensou? Você pensou numa troca de influências. Só que a troca não era hierarquicamente equilibrada. Se estuda hoje uma coisa chamada decolonialismo na faculdade, decolonialismo, que é ou são os reflexos da colonização nos territórios que após a independência vivem valorizando questões da Europa, como o Brasil e outros. Então, o que você acabou de falar seria uma valorização do que a gente tinha aqui e tem até hoje. Isso hoje está sendo resgatado, entendeu? Mas nesse período que está da questão 14 e 15, não era reconhecido. Então, eles não levaram para a Europa esse conhecimento que tinha aqui. Eles levavam de uma forma folclórica. Dizia, ah, bonitinha a dança da chuva, pobres ignorantes, o culto à morte. Ah, eles são povos sem civilização. Era dessa forma, entendeu? E não dizia que a visão da Igreja Católica era mística, mas era transformar a mulher em bruxa, dizer que no mar tinha monstro. É isso. Mas foi ótimo que você perguntou, porque eu pude explicar a visão que hoje em dia tentam desconstruir. Mas a gente vive nesse mundo, né? Que hoje a gente ainda pensa que muito do que vem de fora é melhor do que o nosso. Foi criado por eles. Eles que introduziram essa visão aqui. Mas vamos lá. Oitava questão. Valeu, Pedro. Valeu. Século XVI. A sétima C. C. 7C. Oitava questão. Século XVI. Essa nós fizemos, viu, turma? Está perguntando sobre uma heresia. É sobre a heresia dos anabatistas. Porque eles tocavam fogo, né? Eles, digamos assim, como está na questão, extrapolaram, né? O radicalismo. Então é 8, letra E. Alguém tem dúvida de alguma letra da oitava questão? Vou passar. Nona questão. Ah, essa também é simples, a nona. É sobre. Eu repeti ela porque é sobre os teóricos do absolutismo. Lembram dessa? Que é sobre Maquiavel e Jacques Bossuet. Eu repeti ela, fiz questão. Essa aí eu fiz questão. É, Maquiavel e Jacques Bossuet. Vamos para a décima. Décima questão. Montesquieu. Aí já é iluminista, lembra dela?
B, exatamente, Felipe. A liberdade é condição necessária para a existência do indivíduo. Veja que por que eu repeti essa questão. Para vocês associarem o iluminismo à retirada do poder total do rei. Então, Montesquieu, John Locke, ou John Locke, né? Quem mais? Rousseau, todos eles pensavam assim, né? Que o rei não poderia dominar tudo e as pessoas deveriam ter liberdade. Mas todos eles, com exceção de Rousseau, todos diziam que a liberdade era para o povo, mas que povo era esse? A burguesia. Já Rousseau dizia: não, o povo é todo mundo, é o pobre também. A diferença entre eles era essa. 11. Expansão marítima século XV. Lembram? Isso, lembra dela? Que a gente ficou um tempo debatendo essa. Aí eu retomei ela de novo. O cara, aquela visão do paraíso na terra que a Igreja Católica trouxe, que é uma coisa relacionada à Bíblia. Isso. Vamos ler a B. Colonizadora portuguesa do século XV. A expansão, né, foi influenciada pela cultura medieval, que afirmava a existência de lugares paradisíacos na terra. Isso. Aí a C. Caráter mercantil da burguesia, espírito belicista da nobreza, interesse do Estado moderno absolutista e o velho ideal cruzadista. Essa questão foi aquela da polêmica. 12. Tranquila? Essa é tranquila, não? Essa aí, Enzo, veja só, tem um detalhe, exatamente na letra C da 12 tem um detalhe. Quem passou por um processo de mestiçagem foram, foram principalmente esses indígenas daqui, Brasil, América do Sul, e os da América Espanhola. Porque você olha para um. Vou explicar com um exemplo, você vai perceber logo, todos vocês. Quando a gente visita o Panamá ou olha na internet, um colombiano, um boliviano, eles têm traços de indígenas. Então, houve mestiçagem, entendeu? Nesses países. Houve assim mais intensa. Na América Inglesa, não. O processo foi bem menor. Ah, sim, valeu, Enzo. Entendi, entendi. Era da 11. Então, nessa 12, a correta vai ser a A. Mas eu olhei a C também da 12 e fiquei pensando, essa aqui a pessoa pode achar que é verdade. Então, na A, ó, foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Na América Inglesa, eles mataram, entendeu? Na marcha para o oeste. Mataram quase todos os indígenas de lá. 13. Expansão marítima de novo.
Vamos lá? Vou analisar essa questão aí. Essa questão merece análise, viu? Todas as alternativas aí. Vou analisando, turma, por causa do tempo. Ó, a partir do século XV, a descoberta do caminho marítimo para as Índias levou os europeus a dominarem o Oriente. Falso. Não foi a descoberta do caminho marítimo que levou eles a dominarem o Oriente. Já tinha o caminho pelo mar Mediterrâneo antes, já tinha a questão da terra, né? Indo para lá através pelo continente, sem ser pelo mar. Então não foi isso que fez eles dominarem o Oriente. B. E também não, vocês têm que lembrar que as cruzadas ocorreram, eles não dominaram o Oriente, mas o comércio deles ficou existindo ali. Então a questão de domínio, de fato, não foi porque Portugal chegou na Índia. Ali é o domínio comercial, né? O domínio colonial vai ser depois, durante o processo todo. B. Houve um aumento das áreas produtoras e consumidoras, derrubando o Estado Nacional. Não foi isso, né? Que derrubou o Estado Nacional. O que derrubou o absolutismo não foi uma questão de aumento de áreas produtoras e consumidoras. Foi a burguesia junto com os iluministas lá. C. A procura de especiarias no norte da África contribuiu para o progresso em todo o seu território. Não foi a procura de especiarias no norte da África, porque já existia comércio com a África. Não foi esse fato específico que gerou o progresso em todo o território. Entende? Isso é uma indução ao erro. D. A burguesia europeia possui o controle do mar Mediterrâneo. Já sabe que isso é falso. Burguesia de toda a Europa? Já sabe que é falso. Falso. A partir do século XV, houve um grande avanço técnico na Europa Ocidental. Revolução comercial, grandes navegações, é a letra E, tranquilamente. Ó, nessas questões eu sempre coloco o gabarito, viu? Para vocês não ficarem preocupados e preocupadas. Porque eu coloquei 19 questões. Deixa eu ver, valeu, valeu. Eu vou passar o vídeo para vocês. Da 13, Duda, é letra E. 13, letra E. 14 foi letra A. Vocês vão ver a 14 depois. Eu vou passar o slide, o vídeo, né? O slide com todo o gabarito, as respostas. Valeu.